E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos então falar dos exercícios de modernismo primeira geração. O primeiro exercício que eu solicitei a vocês é o exercício 4 da PUC do Rio de Janeiro. Tem o texto Parnasiano a um poeta do Olavo Bilac, que a gente trabalhou com o parnasianismo esse texto. E esse texto foca principalmente que o poeta ele tem que estar longe da sociedade, tem que estar num lugar enclausurado para ele fazer uma poesia de qualidade. Ele tem que disfarçar o trabalho que ele faz nessa poesia. Eu tenho um poema, Evocação do Recife, do Manuel Bandeira, que é um poema no qual ele vai retomar a infância dele. E aí eu tenho a comparação entre os dois poemas, acentua as diferenças formais e temáticas que marcam momentos distintos da literatura brasileira, parnasianismo e modernismo. Tomando por base esses trechos, justifique a sua afirmação. Então vamos lá. Vamos começar com a parte formal. No primeiro poema aqui, eu tenho uma linguagem rebuscada, tá certo? Uma linguagem mais difícil, uma linguagem mais culta, mais detalhista, do que em relação a uma linguagem mais coloquial dentro daqui. Então, macaquear, que seria uma palavra no linguajar popular, e aqui uma palavra como estéreo, tá certo? Muito bem colocado. Lima, teima, que são palavras que dentro desse contexto se tornam mais difíceis. Aqui eu tenho uma perfeição formal da métrica dos versos, eu tenho a perfeição formal da rima, e eu tenho o soneto, tá certo? Que é o mais consagrado tipo de poema que nós temos. Aqui não. Aqui eu tenho versos brancos, ou seja, versos livres, não rimados, versos com uma métrica diferente, e é um poema que é um texto, tá certo? Ele lembra mais a questão textual em si. Com relação à temática, a temática aqui é uma temática metalinguística, tá certo? No qual o distanciamento do poeta da sociedade é colocado, então, longe do estéreo tubigão da rua, beneditino, ou seja, com Monte Benedito ele escreve, e ele tem que fazer o quê? Ele tem que trabalhar com muita persistência, trabalha, teima, lima e sofre sua, tudo bem? Além disso, ele tem que disfarçar esse trabalho, essa dificuldade que ele tem na construção do texto. Tudo bem? Então, eu tenho que é natural que o efeito agrade sem lembrar os andames do edifício. Ou seja, eu tenho que ver o edifício, mas sem ver os andames, tudo aquilo que eu tive que fazer para construí-lo. No poema do Manuel Bandeira, nós temos um retrato do cotidiano, uma cidade sendo retratada pelos olhos do eu lírico. Então, a temática diferente é uma temática muito mais próxima do nosso cotidiano. Então essas aqui são as questões que eu colocaria sobre esse exercício 4. O próximo exercício que eu solicitei a vocês, continuando no nosso material, é o exercício 6 da Federal de Minas Gerais. Eu tenho o poema Papo de Índio. Redige um texto indicando 3 características desse poema que permitem reconhecê-lo em continuidade à poética modernista, particularmente da poesia pau-brasil, que é aquela de valorização da cultura brasileira, tudo bem, do Oswald de Andrade. Veio uns homens de saia preta, cheio de caixinha e pó branco, que eles disseram que se chamava açucre, e aí eles falaram e nós fechamos a cara. Depois eles a repetiram e nós fechamos o corpo. Aí eles insistiram e nós comemos eles. Tá certo? Então, esse poema do Oswald de Andrade aqui. Eu tenho algumas características que eu vou colocar. Primeiro, a releitura da história oficial do nosso país, pelo ponto de vista do indígena e não pelo ponto de vista do português, sobretudo nesse final que é meio cômico, eles insistirem e nós comemos ele, ou seja, nós fizemos um ritual de antropofagia. A própria questão do retrato dos costumes indígenas pode ser colocado. É uma linguagem coloquial, tá certo? Uns homens. Eu tenho a quebra da questão da norma culta sendo o grande fator da poesia. Eles disseram, tá certo? Eu tento retratar, por meio da variação linguística, a linguagem desse índio. E a própria piada. É um poema que é engraçado, é um poema curto, é um poema jocoso, é um poema que retrata com humor essa situação. Então aí são 3 características bem nítidas desse poema com relação à poesia pau-brasil do Oswald de Andrade. Tudo bem, gente? Próximo exercício que eu solicitei para vocês foi a questão 9, que a gente vai seguir aqui na apostila, faz parte da vida, que é esse exercício aqui da Federal de Goiás. Eu tenho esse trecho.
Nesses excertos, apresenta-se uma das diretrizes da primeira fase do modernismo brasileiro. Com base na obra dos fragmentos, explicite a proposta do nacionalismo antropofágico em relação à cultura europeia e à história do Brasil. Tarsila, em off, no começo parecia brincadeira, mas o Raul Bopp insistiu no movimento e Oswald acabou redigindo um manifesto. Oswald, Tupi or not Tupi, that is the question. Contra todas as catequeses, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. O que atropelava a verdade era a roupa. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Vamos tratar de engolir a Europa, disse a Tarsila. O que não der para digerir, a gente cospe fora. Então, com relação à cultura europeia, é bem interessante a gente destacar aqui esse final. Vamos tratar de engolir a Europa, o que não der para digerir, a gente cospe fora. Então eu tenho a incorporação daquilo que faz sentido dentro da cultura brasileira em relação à cultura europeia, inclusive das vanguardas. Então, tudo que não for importante, tudo que não for válido para a poesia brasileira, eu descarto. Aquilo que for válido, eu pego. E aí eu tenho a essência do antropofagismo, que é o Oswald de Andrade, retratado aqui, esse Tupi or not Tupi, that's the question. Com relação à história do Brasil, aqui é uma crítica. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Ou seja, eu tenho uma revisão da história do Brasil, porque a história do Brasil, como nós a conhecemos, é contado a partir do ponto de vista do colonizador, no caso do português, não do ponto de vista do indígena. Então eu tenho uma versão apenas dessa história. E essa versão, essa história, é uma versão, como todo ponto de vista, ele é parcial, ele é subjetivo. Então vamos ver como que os índios colocariam a história do Brasil se fossem eles que contassem. Então aqui eu tenho a resposta ao exercício 9. O exercício próximo que eu pedi é o 2 dos propostos, tá certo? Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu, licença meu branco, e São Pedro Bonachão. Entre, Irene, você não precisa pedir licença. Pode-se enquadrar esse poema no modernismo, pois este poema, isso é importante, eu tenho que considerar este texto, constrói uma associação anárquica de ideias? Não é anárquica, é um poema que conta uma narrativazinha pequena, não é anárquico, não é ilógico. Expressa nitidamente preocupação com as coisas do cotidiano. Não é um poema que trata de coisas do cotidiano, não é do cotidiano nosso toda hora a gente ir para o céu, tá certo? Encontrar São Pedro lá. Então, este poema não é. Claro que essa característica é uma característica do modernismo de primeira geração, mas não se enquadra neste texto. Incorpora aspectos da modalidade coloquial da linguagem, incorpora, tá certo? Licença meu branco, você não precisa pedir licença, é uma linguagem mais simples, a letra C é a correta. Mas por que não a D e a E? Volta-se para a valorização de aspectos formais? Modernismo, primeira geração, nunca vai ter isso. Emprega uma linguagem conativa? Neste caso eu não tenho linguagem conativa, eu tenho a linguagem bem denotativa, bem literal. Próxima questão, exercício 4 da Federal Fluminense do Rio. Peru Vaz de caminha, a descoberta. Seguimos nosso caminho por este mar longo, até a oitava da Páscoa topamos aves, e houvemos vista de terra. Os selvagens mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não queriam pôr a mão, e depois tomaram como espantados. Primeiro chá, depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real. As meninas da Gare eram 3 ou 4 moças bem bonitas e bem gentis, com os cabelos muito pretos pelas espadas, ou seja, descendo aqui pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, ou seja, suas partes íntimas tão evidentes, que de nós, a muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ou seja, os portugueses estavam de olho na parte íntima das meninas, das indígenas, das mulheres. Procedimento poético empregado pelo Oswald de Andrade é qual? Reconhecer e adotar a métrica parnasiana? Não. Gente, Oswald de Andrade, modernista, não faz o mínimo sentido. Recontar e recriar em versos trechos da Carta de Caminha? Sim, tanto que ele dá o nome de Pero Vaz de Caminha. É a letra B, mas vamos ver por que as outras estão incorretas. Imitar e refazer em prosa a Carta de Caminha? Ele não faz em prosa, ele faz em versos. Elimina. Reconhecer e retomar a prática romântica, dando títulos nacionalistas? Não. Ele não é um romântico, ele não é um ufanista, ele não é um idealizador.
então não faz o menor sentido. Identificar e recusar os processos de colagem modernistas? Não. Ele aceita esses processos, ele faz esses processos, então ele não recusa, não faz o mínimo sentido. Devido a isso, letra B de bola. Próximo exercício, exercício 7 do Mackenzie. 3 de maio, aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é descoberta das coisas que eu nunca vi. Assinale a alternativa correta sobre a vida e obra do Oswald de Andrade. Ou seja, não é só sobre esse poema, é sobre a vida e sobre a obra. Dedicou-se exclusivamente à feitura de poemas líricos? Não, ele escreveu outras coisas. A paródia é um recurso usado em sua poesia, como atesta o poema Canto Sagrado à Pátria. É um poeta que usa paródia. Faz sentido, vamos deixar bem em stand-by. Aderiu tardiamente ao movimento modernista? Não, foi um dos primeiros, foi um dos grandes nomes do modernismo. Escreveu os romances do realismo social engajado, o 15 Vidas Secas? Não. Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos, e o realismo social engajado vai ser a segunda geração do modernismo, que a gente não viu ainda. Demonstrou em sua poesia um desinteresse pela nossa cultura? Não, é um cara que é interessado na cultura brasileira. Então, por eliminação, que era a maneira mais fácil de resolver esse exercício, a letra B de bola é a alternativa correta. Próxima questão que eu solicitei a vocês, exercício 13. No exercício 13 aqui, ó, na Federal do Rio Grande do Sul, um poema que a gente leu em sala de aula, que é o Poética, do Manuel Bandeira. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto de expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo, ou seja, o significado do vocábulo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cosseno, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então, o poema Poética, que é um poema metalinguístico do Manuel Bandeira, sobre como que ele quer trabalhar a poesia. Considere as seguintes afirmações. A Poética é um poema que defende a concepção libertária da criação artística. O último verso é a prova pura disso. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. A 1 está correta. Elimino a letra B, elimino a letra D. O poema publicado no livro Libertinagem, de 1930, reforça o ideário modernista. Sim, é um ideário do modernismo no Brasil. Perfeito. Bandeira intensifica a rigidez da forma... se a 2 está correta, eu elimino. Tá certo? A letra A. Então, A, B e D estão fora. Bandeira intensifica a rigidez da forma poética, que já havia feito com Sapos. Não, os Sapos é um poema que eu falei, que foi declamado na Semana de Arte Moderna, que seguia já as tendências do modernismo, e não é um poema bonitinho que nem aquele que a gente leu lá do Olavo Bilac. Então não tem rigidez poética. Elimina a 3, elimina a E, sobra a letra C de Caduzinho para felicidade de todos vocês. Tranquilo, turma? Próximo exercício na próxima página, questão número 16. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então o poema Pronominais, tá certo? Que é o poema que faz essa brincadeira com a linguagem normativa, a linguagem culta portuguesa e a linguagem coloquial brasileira, tá certo? É colocada aí. Nas colocações a seguir, aquela que não pode ser atribuída a este poema modernista, ou seja, aquilo que está distante deste poema. Os versos do poema expressam a defesa do idioma brasileiro livre e descontraído, aquele praticado pela gramática do genuíno povo, o bom negro e o bom branco. Sim, perfeito. Ele quer valorizar o me dá um cigarro, que é usado na linguagem coloquial, mas na linguagem formal, e principalmente na norma culta do português, não é aceito, é considerado um erro. O poema vem reafirmar a posição do poeta em favor da incorporação de um discurso coloquial brasileiro à linguagem poética, como o manifesto Pau Brasil aqui, apenas brasileiros de nossa época, tudo digerido, sem meeting cultural. Ou seja, ele valoriza realmente a incorporação do discurso coloquial, por isso está correta.
Letra C de Cadu. O poeta nesses versos defende a língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Ou seja, ele valoriza como nós falamos, como nós somos e não, tá certo, a própria questão da gramática normativa. Correta a letra C. O próprio título pronominais já sugere a preferência do poeta pela colocação enclítica do pronome na fala do brasileiro, tendência já expressa no manifesto antropofágo. Aqui eu tenho uma questão gramatical. A ênclise é o pronome pós o verbo, tá certo? Ou seja, isso daqui, entende? Ele não valoriza a ênclise, ele valoriza a próclise. Então aqui eu tenho erro, tá certo? Não é a colocação enclítica, mas a colocação da próclise, tá certo? Proclítica, se eu fosse considerar a palavra que queria colocar. Por isso a letra D de dado está errada. Vamos ver a letra E por desencargo de consciência. O poema traduz a aversão do poeta ao academicismo em defesa dos princípios da poesia para o Brasil. O estado de inocência substituindo o estado de graça que pode ser uma atitude do espírito. O contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica. Ou seja, não tenho foco no acadêmico, eu tenho foco no cotidiano. Por isso, a letra D de dado é incorreta. Tudo bem, turma? Próximo exercício é o exercício 18, começa aqui. Leio o poema Rondó dos Cavalinhos do Manuel Bandeira, da Federal de Uberlândia. Vamos ver a pergunta primeiro. De acordo com esse poema, marque a alternativa incorreta de novo. Vamos ler o poeminha bonito. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Então ele vai fazer um trocadilho entre cavalinhos e cavalões. Tua beleza, Esmeralda, acabou enlouquecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O sol tão claro lá fora em minha alma está anoitecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. E a gente vai ter que descobrir quem são esses cavalões. Alfonso Reis partindo e tanta gente ficando. Ou seja, como se esses cavalões fossem pessoas. Porque eu tenho alguém que está partindo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. A Itália falando grosso, a Europa se avacalhando. Opa, isso aqui lembra um pouquinho o contexto histórico. A Itália falando grosso, a ascensão do fascismo italiano. E a Europa passando pano como se aquilo não tivesse acontecendo. Olha que interessante. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O Brasil politicando. Nossa, a poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro, Esmeralda, em minha alma anoitecendo. Então eu tenho um poema de ironia com a situação social. Vamos ver a alternativa incorreta. Esmeralda é uma criação do poeta, independentemente do nome dessa personagem coincidir com o de outra personagem literária, estabelecendo uma possível referência. No poema, Esmeralda é uma entidade poética, podendo ser inclusive ou incorpóreo, uma coisa feminina. Faz sentido porque ela é uma pessoa com quem ele fala. Nós sabemos quem é? Não. Não tem nenhuma relação intertextual nem nada disso. Então é possível considerar como correta. No poema, uma queixa relativa à politicagem nacional. O Brasil politicando, ou seja, o Brasil fazendo o que faz até hoje. Discute-se ainda se a poesia estava no fim, considerando o caráter pragmático da vida moderna. Nossa, a poesia morrendo. Essa temática revela como Bandeira, já naquela época, tratava em sua produção de questões da atualidade dele. Muito bom. O poema é definido pelo poeta como um rondó, embora seja mais próxima de um rondel. Ambas são formas fixas medievais de origem francesa, de construção métrica rigorosa, que são valorizadas pelo movimento modernista, cujo programa previa a restauração de uma poética clássica. É o clássico caso de estar correto até aqui. Esta vírgulazinha aqui do rigorosa. O rondó é um poema clássico, e o Bandeira, como diz ali no antropofágico, ele pega o que ele considera legal. Ele pega uma forma fixa. Ele usa uma linguagem coloquial. Mas as formas fixas não são valorizadas pelo modernismo, e o modernismo não queria propor uma poética clássica. Então, não faz o mínimo sentido o final da C. Esta é incorreta. Desencargo de consciência. O poema acrescenta ao leitor reflexões de Bandeira durante o banquete do Jockey Club. Por isso, os cavalinhos correndo, ou seja, são os cavalinhos que estão correndo ali. Ou seja, os cavalos existentes, não os cavalões, que é uma metáfora para os seres humanos. Os homens, autoridades intelectuais, comparados a cavalões, estão comendo grotescamente. Parecem os animais insensíveis ao amor, à beleza e desligados do mundo, ou seja,
Ele está falando sozinho, ele se sente mal, as coisas estão anoitecendo. Por isso a letra C de Caduzinho. Último exercício que eu pedi é o 20 da Federal de Viçosa. Nova poética, vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido, aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. Sai um sujeito da casa com a roupa de brim branco muito bem engomada e na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama. Ou seja, imagina você saiu tudo bonitinho lá e o caminhão jogou lama em você. É a vida, meu parceiro. O poema deve ser como a nódoa no brim, fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero. Sei que a poesia é também orvalho, mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens 100% e as amadas que envelheceram sem maldade. Ou seja, a poesia é bonitinha, mas fica para essas pessoinhas aí. A poesia em si não é isso. Em Nova Poética estão presentes algumas tendências do movimento modernista, exceto o que não está? A opção da poesia pautada por temas sujos em detrimento da pureza. Aquele em cuja poesia marca suja da vida, letra A, está aqui. A visão crítica do poeta apresentando uma nova forma de arte através de um discurso metalinguístico, ou seja, ele está falando de como se fazer um poema. Isso é metalinguagem, perfeito. A linguagem futurista expressando o homem moderno ao ritmo da máquina da velocidade. Isso foi adotado por vários poetas do modernismo, mas não está neste poema, então não está em Nova Poética. Esta aqui é incorreta, letra C. Rejeição do parnasianismo pela desobediência às formas clássicas de versificação. Ele não obedece às formas clássicas, então há nisso. Colaboração de uma nova linguagem mais simples e dinâmica a partir do cotidiano. Há uma linguagem próxima do cotidiano, inclusive aqui a situação do caminhão salpicando o paletó de lama. Então faz sentido a letra E, então a incorreta é a letra C. Até aí, galera, tudo tranquilo nos exercícios? Vamos terminar aqui a situação. Poema no exercício do Enem de 2016, exercício 1. Descobrimento. O poema Descobrimento de Mário de Andrade marca a postura nacionalista manifesta pelos escritores modernistas. Recuperando o fato histórico do descobrimento, a construção poética problematiza a representação nacional, a fim de... Vamos ver o que é esse descobrimento. Porque a gente pensa em descobrimento como um descobrimento do Brasil, mas a bancada escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de sopitão senti um friume por dentro. Ou seja, fiquei tenso. Fiquei trêmulo, muito comovido com o livro Palermo olhando para mim. Então ele está lendo, mas é o livro que está olhando para ele. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite caiu um homem pálido, magro, de cabelos correndo pelos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Este homem é brasileiro que nem eu. A descoberta está aqui nesse último verso. O cara que está lá no norte é tão brasileiro quanto eu que estou aqui em São Paulo. Então a sociedade, o brasileiro, ele não é igual, ele é desigual, ele é heterogêneo, ele não é um povo homogêneo. Isso é importante. Ele está resgatando o passado indígena? Não fala de passado indígena, não faz sentido. Critica a colonização, ele não fala da colonização neste poema. Então, considerando este poema, não. Defende uma diversidade social e cultural? Sim. Este homem é brasileiro que nem eu, ou seja, ele mesmo sendo diferente de mim, com todos os aspectos sociais da cultura, ele é brasileiro e eu também sou brasileiro. Letra C. Promover a integração de diferentes regiões? Perdão, pessoas fofas. Ele não promove essa integração. Ele simplesmente fala dessas diferenças. Valorizar a região norte? Pouco conhecida. Ele não coloca só valorizar. Ele fala do descobrimento de que também é brasileiro. Por isso que melhor se adequa é a letra C. Exercício também de 2016. Enem gosta de modernismo. Hashtag fica a dica. Poema tirado de uma notícia de jornal. Trabalhamos em aula. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar de 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. No poema de Manuel Bandeira, há uma ressignificação de elementos de função referencial. Foco aqui em função referencial da linguagem. Ou seja, a função da notícia. Pensando que o poema é tirado de uma notícia, nós vimos que tem uma notícia realmente que o Manuel Bandeira não tirou do nada. Ele se inspirou numa notícia existente.
Pelo uso do quê? Da atribuição do título com base em uma notícia? Não, não é isso que dá a linguagem referencial. Utilização de frases curtas, característica do gênero jornalístico? Não é isso que está aqui dando a questão referencial. Indicação de nomes de lugares como garantia da veracidade. Não só são os nomes de lugares, então não está totalmente errada, mas não é aquilo que eu estou procurando. Enumeração de ações com foco nos elementos. Não é o foco da linguagem referencial. Agora sim, a apresentação de elementos da notícia, tais como quem, onde, quando e o que. Dá certo? Então, esses são elementos que estão presentes numa notícia, com quem se aconteceu, onde, quando e qual que foi o fato. Tudo isso está numa notícia e valoriza a função referencial, porque são elementos fundamentais da notícia. Por isso a letra E de elefante. De boa, turminha! Poema estranho, poema bonitinho, Brasil em construção do Enem. País do Brasilidade em construção, país do futebol. A Europa curvou-se ante o Brasil. Ou seja, o Brasil se colocando acima da Europa. 7-2, 3-1, a injustiça do 7. 7? Igual ao número 7? Não. É um clube francês. 4-0, 2-1, 2-0, 3-1. Números são como versos. Em meia dúzia na cabeça dos portugueses. Vitórias do clube paulistano sobre o clube 7. Ou seja, o Brasil se coloca acima do europeu a partir do quê? A partir do futebol. Por isso, nós somos o país do futebol. O poema remonta à ideia de que brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem direcionamentos possíveis para uma leitura crítica? Sim. Ou seja, o Brasil é só o país do futebol? Não, o Brasil é muito mais do que isso, tá certo? Mas nós vamos tendo a interpretação do poema a partir desses dados. Vamos ver as outras alternativas antes de marcarmos a A. Forma clássica. Nem um pouco clássica, gente. Isso aqui é tudo menos poesia clássica. Isso parece uma anotação no caderno de um aluno. Um aluno um pouquinho bagunçado, tá certo? Rejeição à ideia do Brasil como país do futebol? Não, o Brasil é o país do futebol. Não tem rejeição, não faz o menor sentido. Intervenções de um leitor estrangeiro no exercício da literatura poética? Não. É de um leitor brasileiro. É de um autor brasileiro. Lembrete de palavras tipicamente brasileiras. 7, que é o nome do clube, não é uma palavra tipicamente brasileira. Tá certo? Números como versos não é uma coisa só do brasileiro, então não faz o menor sentido. Por eliminação, a letra A é a letra que melhor se encaixa no que a pergunta me solicita. Tudo bem, turma? Para a gente fechar os nossos exercícios, exercício 5. Sobre a exposição de Anita Lafauci em 17, que muito influenciaria a Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu um artigo intitulado Paranoia e Mistificação no jornal O Estado de São Paulo. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem as coisas e em consequência fazem arte pura, a ideia de pureza que o Monteiro Lobato defendia, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes, ou seja, sugestão meio cega, meio torta, tá certo? É uma coisa efêmera, uma coisa totalmente sem noção. Surgidas cai lá como furúnculos da cultura excessiva, ou seja, essa arte moderna é como se fosse um furúnculo, é algo que incomoda, é algo feio, é algo que não é artístico. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhorita Lafauci, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia, ou seja, esse monte de modernista, esse monte de vanguardista que não tem nada a ver. Em qual das obras a seguir identifica-se a crítica? Ou seja, eu tenho que buscar a obra que é menos clássica. Aqui eu tenho uma paisagem classicamente muito bem feita, aqui um vasinho de flores bonitinho, fofinho. Aqui a Santa Ceia muito bem descrita, muito bem detalhada, assim como a imagem da Nossa Senhora Auxiliadora. E eu tenho um retrato da boba, a mulher meio ali desfocada, meio torta, tá certo? Uns traços das figuras geométricas, ou seja, é onde tem as tendências dessa atitude estética dos modernistas. Por isso, a letra E de elefante. Espero que vocês tenham entendido as dúvidas. Espero que tenha sido claro para vocês. Um enorme beijo na alma. Até a próxima.